Hoje é dia 9, segunda-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia, o nosso chá da tarde falando sobre política e entendendo essa montanha russa, ou melhor, essa roleta russa que virou o Brasil que ninguém sabe o que vai sair de dentro. O negócio está literalmente absurdo. É o seguinte, tem renúncia de governo petista, pois é, um dos principais governos petistas anuncia que vai pedir renúncia agora. E tem um motivo muito específico. E tem a ver com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você vai ver quem é o governante petista que acaba de pedir renúncia, informar que vai pedir renúncia. Outro ponto que a gente vai falar também é um jornalista aliado, muito da esquerda, de renome, da UOL, está sendo alvo de uma ordem de prisão, onde a Gleisi Hoffmann se manifesta aqui sobre a perseguição policial e jurídica e judicial que está acontecendo contra esse jornalista. Eu achei que denunciar juízes era violar a soberania ou tentar interferir em qualquer investigação. Vamos falar sobre isso, né? Será que tem dois pesos e duas medidas nessa República Federativa do Brasil? Vamos falar também de corte rápido. Vocês precisam assistir comigo um momento do Canal Livre, onde o senador Rogério Marinho, meu amigo, ele lavou a alma dos brasileiros. Falou cada coisa e vocês vão entender um pouquinho. Também, o Márcio Bittar, senador, ele fez uma análise sobre o ocorrido lá na Colômbia, o atentado contra a vida do candidato de direita. Ou seja, cada dia que passa, as coisas estão mais esquisitas e o modus operandi, né, começa a ser interligado. A imprensa está tratando como lobos solitários, mas é claro e óbvio, a esquerda tem um modus operandi. Outro ponto é o Eduardo Bolsonaro, que está sendo alvo agora de ataques massivos na imprensa. Por quê? Por causa da sua OAB. E aí, gente? Dá para digerir isso no chá da tarde? Se dá, te convido a ficar até o final. Esse tipo de informação você não vai achar na Globo, você não vai achar em jornal nenhum. Porque esse jeito doidão que a gente tem, mas sempre coerente, sempre focado na matéria de verdade, né? Sem ter rabo preso com político nenhum, você não encontra em qualquer canal, não. Então, considere se inscrever no canal e ajudar a gente a bater a nossa meta de 2 milhões de seguidores bem informados, que sabem o que está rolando na política e que sabem que tem muita gente que já está de saco cheio de tudo isso que está acontecendo, não é? Vamos começar? Vamos entender o que está rolando? Então, bora pra cima, taca o dedão no compartilha aí, manda pra sogra e fala pra véia, ó, ele falou mal de você lá no final do vídeo. Ela vai assistir até o final. É o seguinte, pessoal, brincadeira à parte, tá? Não quero ser preso aqui por... você tá fazendo etarismo contra a sogra. Não quis ser pejorativo brincando com sogra, não, tá, gente? É só brincadeira aqui mesmo para vocês compartilharem, tá bom? Mas vamos lá. Já que o assunto é piada, Joaquim Teixeira é um perfil de humor, né? Ele fez a seguinte publicação. Saí na rua agora, com muito medo de chegar alguém me contando uma piada preconceituosa. Felizmente, só roubaram o celular e me espancaram. Podia ter sido bem pior. Ótima semana para todos nós. E é isso, né? Hoje, o verdadeiro problema do Brasil é piada preconceituosa. O José Medeiros, que é deputado, ele ainda mencionou o seguinte: se roubar idoso, então, além de passar impune, sai até blindado pelo Estado. Ou seja, a gente está vivendo uma inversão de valores gigantesca. E nessa inversão de valores, a Gazeta do Povo fez uma análise interessante. O Brasil imita totalitarismos, no caso Carla Zambelli, ao criar culpados. Esse editorial de hoje da Gazeta do Povo, que foi publicado agora há pouco, vale a pena uma análise. Ele fala aqui o seguinte: a questão de criar associações, culpados por associação, é coisa que não é digna do Estado Democrático de Direito aqui do Brasil. Mas não mesmo. Presta atenção. Carla Zambelli,
cometeu crimes. É o que o judiciário decidiu. Nesses crimes que a Carla Zambelli cometeu, uma das penas é a perda das suas redes sociais. É parte do cumprimento de pena. Duas pessoas que nunca fizeram parte do processo e nem poderiam, porque um é menor de idade, que é o filho dela, e a mãe dela, tiveram penas também, ou seja, suas redes sociais retiradas. A gente viu isso também no caso do Oswaldo Eustáquio. O STF já abriu esse precedente perigosíssimo. E aí, a matéria da Gazeta do Povo, ela explana o seguinte: quando pessoas que não tiveram o devido processo legal, que não participaram do processo, compartilham a pena por associação, somente em regimes amplamente autoritários é que isso acontece. E aí a pergunta para vocês é: vocês concordam com essa matéria da Gazeta do Povo? O Brasil vive um período de autoritarismo? Sim ou é claro? É brincadeira. Você acha que sim ou não? Coloca no comentário que eu quero saber o que você pensa sobre a questão do autoritarismo e dessa medida excepcional, não, de exceção, tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. O problema é que a nossa Constituição fala que não se admitirá juízo ou tribunal de exceção. Não se abre exceção para pegar ninguém. Engraçado que até os jornalistas, que os intelectuais, que os juristas do Brasil vêm defendendo que, nesse caso dos bolsonaristas, pode a exceção. Impressionante, né? Agora, se não cabe exceção para um lado, não tem que caber para o outro também. Vocês vão ficar muito bravos comigo, muito pistola comigo, e eu entendo, tá? Eu sei que vocês estão com aquele sentimento de indignação, mas eu fiz uma promessa. Quando eu me formei em Direito, eu prometi não me calar diante de abusos, de arbitrariedades e ser alguém que realmente, luta por ideais. Eu não vejo muitos cumprindo a promessa que foi feita lá na faculdade, não. Quando a gente forma em Direito, a gente promete defender a justiça. E a justiça, ela é imparcial, tá? Pelo menos a justiça, não o judiciário. São coisas bem diferentes. Olha o que está acontecendo. A Gleisi Hoffmann denuncia perseguição contra o jornalista Leonardo Sakamoto após decisão da Justiça do Paraná. A ministra classifica como estranho o suposto erro judicial envolvendo o CPF do jornalista. Vocês devem conhecer o Leonardo Sakamoto. Para mim, esse é um dos piores, né? Um dos piores que existem no ideário dele, né? O que ele defende, o posicionamento dele é tudo o contrário do que eu defendo. Para mim, né? Todo o posicionamento político que ele representa é o contrário daquilo que eu acredito. Para mim, é uma pessoa que, eu jamais sentiria prazer em sentar e ter uma roda de conversa com pessoas que defendem o que essa turma defende. Agora, não sejamos também, né, levianos. O que aconteceu aqui é um erro crasso e estranho. E com razão, da Gleisi Hoffmann questionar o judiciário. Que bom que se pode questionar o judiciário. O que aconteceu com o Leonardo Sakamoto foi o seguinte: existiu uma prisão de uma mulher. Se eu não me engano, por tráfico, alguma coisa assim. E na decisão que deu a ordem de prisão dessa mulher, o CPF inserido para a mulher foi o CPF do jornalista. Pode ter sido um erro judiciário, e é óbvio, mas é tão estranho que um jornalista que critica o judiciário, aquele judiciário, vira o alvo. Olha só, Brasil 247, outro site que para mim, né? Por meio das redes sociais, a ministra das Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, denunciou nesse domingo o que classificou como um episódio de perseguição contra o jornalista Leonardo Sakamoto, após uma decisão judicial emitida no Paraná. Segundo Gleisi, uma sentença inexplicável da Justiça Paranaense incluiu o CPF de Sakamoto na ordem de prisão de uma mulher condenada, gerando preocupação sobre os impactos e intenções por trás dessa medida.
né? E aí ela falou, o jornalista Leonardo Sakamoto está sofrendo perseguição policial por uma inexplicável sentença da Justiça do Paraná. É estranho, para o dizer o mínimo, que tenha usado o CPF dele na ordem de prisão de uma condenada no Paraná. Isso precisa ser reparado imediatamente. Nossa solidariedade ao Sakamoto, escreveu a ministra. Olha, eu desejo que isso aqui seja reparado o mais rápido possível e que uma falha dessa não pode acontecer. E se essa falha fosse contra o Nicolas, contra o Eduardo Bolsonaro, eu também estaria defendendo. Por quê? Porque é da minha virtude. Só que eles estariam torcendo para ele ser preso. E aqui eu não estou torcendo para o Sakamoto ser preso. O ideal não é pela pessoa, é pelos atos. Ele está sendo vítima de algo injusto. Injusto. Um erro judiciário. Que bom, né, Gleisi Hoffmann? Que bom, né, esquerda? Que bom, né, PT? De ter o direito de denunciar o autoritarismo judiciário, o erro judiciário, ou o abuso de poder, o abuso de autoridade. Que bom que numa democracia pode se fazer isso. Mas vem cá, só para perguntar, não são vocês que dizem que o Eduardo Bolsonaro não pode fazer isso? Não é o Sakamoto que diz que o Eduardo Bolsonaro, ao fazer isso, está interferindo nas investigações? Está coagindo o judiciário? Pois é. Como é, né, ardido sentar na pimenta, né? Sakamoto e Gleisi Hoffmann. Espero que isso aí seja solucionado o mais rápido o possível, tá? E que o Sakamoto possa exercer, né, embora eu não goste, o trabalho dele com imparcialidade. Detalhe, se vocês quiserem me bater por causa do último comentário que eu fiz, tá tudo bem, né? No momento de polarização que a gente vive. Mas eu prometi defender a justiça, tá? A justiça. Aquilo que eu acho sério. Eu fiz essa promessa 2 vezes, quando eu me formei em Direito e quando eu me formei em Filosofia. Então, não quero ver, sinceramente, né, mesmo aqueles que eu não gosto, sendo vítimas de perseguições judiciais. Vamos lá, pessoal. Isso aqui, ó, é bom, para não rebater, né, toda essa loucura que está acontecendo. É bom ver pessoas inteligentes, coerentes na política. Eu não voto no estado do Rogério Marinho, mas se eu votasse, eu votaria 10 vezes nesse cara seguida, só para valer o meu voto. Porque o cara é bom, é muito bom. Acompanha comigo a mitada que ele deu aqui no jornalista que tentou lacrar em cima dele. Claro, que instrumentalizou o INSS para ajudar os sindicatos, inclusive um deles que tem o irmão do Lula. Então é uma narrativa tão esquisita, tão desfocada, que a população repudia, mas eles não têm nenhuma dificuldade de repetir essa narrativa até Mas houve liberações durante o governo Bolsonaro que realmente duplicaram, cresceram muito no governo Lula, mas houve liberações no âmbito dessa investigação, senador. O que o Rodolfo está falando, caro telespectador, é a mesma coisa que você construir um carro e alguém que vai pilotar o carro destruir o carro mais adiante ou sofrer um acidente. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Há uma lei de 1991 que permite que sejam feitos ACTs, ou seja, acordo de cooperação técnica entre as associações e a Previdência. Se a empresa que se habilita ou o sindicato tem as condições técnicas, ela é associada. A gente está falando de 10 associações em 41. Tem 41 associações. Você já notou que só se fala no careca do INSS que tem 3 associações? Que ninguém fala do Sindinip, lá do irmão do Lula? Sindinap. Que ninguém fala da Contag, que há 30 anos rouba. Vou falar com todos. Há 30 anos a Contag rouba o trabalhador brasileiro. Porque quando faz a aposentadoria, e acontecer isso até 2019, quem acabou com isso foi o governo Bolsonaro, o cidadão ia lá no sindicato rural e dizia, eu quero me aposentar, mulher com 55 anos, homem com 60 anos. Preencha aqui esse cadastro. O cara é analfabeto formal. Ele preenchia falando, assina aqui, aí bota o dedão. O que é que ele assinou? Ele assinou uma autorização para a contribuição associativa que foi imputada a ele sem que ele soubesse. E por que eu estou falando isso? Porque a CGU fez, inclusive, a amostragem com 1.500 aposentados e 98% não reconheceram. E faz 30 anos que a Contag faz isso. Acabou em 2019 que nós impedimos que o sindicato rural continuasse a ser o cartório. Nós mandamos isso para Zé Matéis e para autodeclaração. Porque o governo Bolsonaro não impediu que houvesse a validação. A validação nunca existiu, quem propôs fomos nós.
Pegue todos os discursos que foram feitos na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Quem foi que se pronunciou contra? Quem articulou contra? Foram parlamentares ligados ao PT, ao PDT e à CONTAG. Está havendo uma investigação seletiva, por isso que a gente defende a CPMI. Todo mundo, se tiver, ninguém tem aqui bandido de estimação. Se alguém roubou ou deu causa ao roubo desse crime que é hediondo, de você roubar aposentado, é você tirar merenda das crianças, porque são pessoas que são frágeis do ponto de vista da informação. Isso acontece há 30 anos no Brasil. Certo? A revelia dos aposentados, que foram roubados e tungados. E este governo está fazendo investigação seletiva. Eu defendo muito que a Câmara dos Deputados aprove a proibição total do desconto em folha por parte de sindicatos e associações dos aposentados. Total. À época que eu atuava, eu mandei para o delegado Antônio Furtado um projeto de lei, né, em que equiparava os diretores de bancos que fizessem desconto indevido, e isso fosse provado, à atuação do estelionato. Então, a chance de ouro que hoje a direita tem de se livrar de um câncer para a direita chamado sindicato, né? E eu já acreditei nos caras do sindicato, não vou mentir para vocês não. Lá atrás eu já acreditei que esses caras eram bem intencionados. Não vou mentir para vocês, eu nunca minto para vocês. Já acreditei que eles eram bons. A forma agora da direita fazer uma solução de tudo isso é corta todos os recursos, aproveita o gancho e tira, né, todos os descontos. Ontem o Lula, quando foi perguntado por uma repórter se, mesmo sabendo, inclusive que o irmão dele fazia parte de uma dessas entidades, se ele ia agora ser mais rigoroso e permanecer que essas entidades ainda existissem. O Lula disse que tem que ter muito carinho na hora de analisar isso, porque essas entidades ainda estão prestando um bom trabalho. Né? Fazer o quê? O certo era o Congresso aprovar isso e mandar para o Lula vetar. Só para ver o que ia acontecer. Pessoal, olha só essa publicação do Rafael Gluz, né? O Bolsonaro, em 2018, o que aconteceu com ele? Foi esfaqueado, sobreviveu. Fernando Villavicencio, Equador, agora em 2023, eu fiz a cobertura disso. Foi assassinado. Donald Trump, 2024, adivinha? Direita. O que aconteceu com ele? Foi baleado nas orelhas, saiu sangue laranja dele. O que aconteceu? Sobreviveu. E a esquerda pira com isso. Miguel Uribe, na Colômbia, agora, 2025, da direita, baleado, está em estado crítico. O que tem em comum nesse modus operandi? Lobos solitários. O Adélio é considerado inimputável, não foi preso. O celular dele, sem acesso, ninguém teve acesso. Sumiu, ninguém viu. Advogados lá prontos, esperando para defendê-lo. Esse caso aqui do Miguel Uribe, o presidente da Colômbia, o Petro, disse que é para proteger o bandido, porque é só uma criança de 15 anos e que os malditos capitalistas querem pegar essa criança. Olha, o modus operandi é sempre o mesmo. O Márcio Bittar, que é senador da República, ele gravou um vídeo. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui comigo. Não lembrar da facada que Bolsonaro tomou em 2018, como não lembrar do atentado a Donald Trump em 2024. Agora, Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, recebeu um atentado à sua vida. Percebe o padrão? Todas as vezes que a direita vai vencer uma eleição, o sangue jorra. Para a esquerda, o adversário não é para ser derrotado eleitoralmente, é para ser eliminado. Esse é o DNA da esquerda. Sempre foi assim. Foi assim em Cuba, aonde fuzilaram opositores aos montes. Foi assim na Venezuela, onde líderes da oposição desapareceram ou foram presos. Foi assim na Rússia de Stalin, onde milhões de pessoas morreram de fome ou fuziladas. A violência política não é um acidente, é um recurso, uma ferramenta do projeto revolucionário. E não precisa ir longe. No Brasil, um governador petista disse que, se pudesse, mandava todos os bolsonaristas para uma vala. E ninguém da esquerda repudiou. Ao contrário, riram, porque no fundo
eles todos pensam igual. Eles chamam isso de justiça social, mas no fundo é a velha forma comunista de eliminar opositores. A esquerda adora falar de amor, de tolerância, de democracia, mas ao se sentir ameaçada eleitoralmente, aí sim mostra a sua verdadeira face. Perseguição, censura, prisão, e quando tudo isso falha, aí vem o ataque físico. Chamaram a direita de governo do ódio, mas na prática eles vivem bajulando ditadores genocidas ao longo de toda a história. Falam contra a violência, mas se calam diante do crime organizado, das milícias e das facções criminosas. Falam em democracia, mas festejam quando o adversário sangra. Isso não é discurso, isso é prática, isso é uma doutrina. A verdade é simples. A esquerda não quer disputar contra opositores, ela quer eliminá-los. A grande mídia, parceira do sistema, não vai mostrar essas verdades. Portanto, para que o povo saiba, depende de mim e de você. Meu nome é Márcio Bittar, senador pelo Acre, e convido você a seguir meu perfil. Alguém aí questiona o posicionamento do Márcio Bittar aqui? Quando a gente percebe o que acontece, os livros deles, da revolução deles, falam abertamente em paredão. Fala abertamente em mandar os opositores, mandar essas figuras, né, para vala. Um bom paredão, uma boa pá, uma boa cova, tudo isso faz parte do discurso deles. E eles acham que isso tudo é absurdamente normal. Olha só esse vídeo, né, de um perfil chamado Guta Pini, tá? Olha só o que ela falou sobre o caso Léo Lins e olha só o que é discurso do amor para a esquerda. Luísa, que condenou o Léo Lins, teve um orientador na faculdade. Agora escuta só o que ele já disse. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Essas são as pessoas que estão preocupadas com o discurso de ódio. Só pode ser piada. Só pode ser piada. Esse cara poderia ter sido o seu presidente da República. Ele foi candidato a presidente da República pelo Partido Comunista do Brasil, se eu não me engano, em 2018. E aí, já pensou? O que seria pior, Lula ou ele? Vamos lá, pessoal. Esquerdista renunciando. Pois é. Olha só. Matéria do Cidadão 190. Não, muito peculiar, né? É o pessoal do PT aparecendo num jornal chamado Cidadão 190. O que acontece? A governadora do Rio Grande do Norte, né, terra linda, maravilhosa, de povo bonito, né? Meu irmão mora lá, gente boa demais, tá lá. O que acontece? Vai renunciar. Mas por quê? Qual o motivo? O que se sucede que essa esquerdista vai renunciar lá no Rio Grande do Norte? O buraco é muito mais embaixo do que você possa imaginar. Acompanha comigo. Marcos, olha, a tendência é exatamente essa. Aquilo que eu já comentei. Há um desejo do presidente Lula, ele tem reiterado isso, né? Que eu disponibilize exatamente o meu nome para o Senado, também do meu partido, evidentemente, em primeiro lugar, né, do PT, junto com os partidos que integram a federação, junto com os demais partidos aliados. Então, nós caminhamos exatamente para isso, para que, a partir de 1º de abril, o vice-governador com quem nós temos, né, um diálogo, né, feito com muito carinho, com muito respeito, né, com muita parceria, assuma exatamente o governo e eu vá disputar exatamente o Senado. Marcos, ó. Pois é, então que ela deixe e vá disputar exatamente o Senado. Esse plano já é absurdamente conhecido. Veja essa publicação do Bolsonaro.
Jair Bolsonaro disse o seguinte: dei-me 50% da Câmara e 50% do Senado em 2026 e eu mudo o destino do Brasil. Isso aqui, né, foi motivo de piada para a esquerda, só que a piada começou a preocupar. O Rogério Marinho, esse mesmo senador que deu essa aula para os jornalistas, ele escreveu o seguinte aqui, ó. Locke e Montesquieu devem estar se revirando em seus túmulos. O princípio fundamental que norteia nossa democracia liberal é a separação e a independência dos poderes. A banalização do protagonismo político por parte de ministros do STF está desequilibrando gravemente a democracia. Citando uma matéria que diz que como um ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. Um ministro do STF, não é o Lula, é um ministro do STF, segundo a matéria do Lauro Jardim, vem ligando para os governadores pedindo para eles renunciarem e concorrerem ao Senado para impedir que eles ganhem maioria no Senado e promovam o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já a revista Veja informa o seguinte: deu ruim, companheiro. Candidatos de direita surgem em vantagem nas pesquisas para o Senado em 2026. Estão em alta. O Guilherme Derrite, por exemplo, teve a sua filiação no PP, secretário de Segurança Pública, um dos nomes fortes em São Paulo. A ideia é que centro e direita coloquem lá dentro mais de 56 senadores. E dá para fazer um vral, um lap, um lepo, um limpa, passar o rodo geral em várias pautas. Com mais de 50% do Senado, com mais de 50% da Câmara, unida e uníssona contra o governo Lula em 2026, se ele reeleger, e contra o Supremo Tribunal Federal, e sem medo, a história seria bem diferente. Em 2023, quando começou o governo Lula, Rogério Marinho, este mesmo, era candidato a presidente do Senado. Mas voltou um cadiquinho assim só, né? Teve gente do PL, apoiado pelo Bolsonaro, que foi lá e votou contra e escolheu, né, o Pacheco. E aí todo mundo viu, acompanhou, né, o descaso que foi o Congresso Nacional. Agora, imagina se colocam a maioria conservadora e de direita. 2027 vai dar gosto de assistir. O bicho vai pegar. Vamos lá, pessoal. Eduardo Bolsonaro está sendo alvo e mais alvo de cada coisa, né, pequena. Folha do Estado. A Folha de São Paulo, dentre muitos outros, já falaram disso aqui também. Eduardo Bolsonaro é anunciado como advogado nos Estados Unidos, mesmo com a OAB cancelada. Mesmo com o registro profissional cancelado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está sendo anunciado como, abre aspas, advogado brasileiro, fecha aspas, em evento conservador nos Estados Unidos, previsto para os dias 28 e 29 de junho em Miami, na Flórida, é o CPAC. Estará lá provavelmente Donald Trump, né, entre vários outros nomes conservadores. A ideia é que Milley esteja lá, a ideia é que Bukele esteja lá para acompanhar CPAC, né, este evento conservador que estará lá, né, defendendo, né, a liberdade de expressão. E aí o alvo agora é o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro foi anunciado como advogado. O que eles vão querer? Vão abrir processo contra o Eduardo Bolsonaro por exercício irregular da profissão, porque ele está se apresentando como advogado. Não foi ele. Foram os organizadores. Vão querer a responsabilização por atos de terceiros. Virou moda no Brasil. E aí, cara, nós estamos falando, né, da OAB. A OAB. É até difícil, né? Olha isso aqui. Correio da Manhã. Coluna Magna Vita. Considerado persona non grata pela advocacia, Marcelo Bretas não terá direito a ingressar na OAB. Olha só que absurdo. Pena perpétua, é?
não grata pela advocacia. O cara formou em direito. O cara passa num concurso da ordem. E aí ele é persona não grata pela advocacia. Quem escolheu ele como persona não grata? Para mim, ele não é persona não grata. Eu, como advogado, torço que ele exerça muito bem a sua profissão. Agora, se o assunto é para criticar, não, mas tiveram abusos de poder contra advogados. Meu amigo, os juízes tratam o advogado igual lixo. Os ministros da Suprema Corte, que o diga. Que o diga. Não vai ser fácil a vida do ex-magistrado Marcelo Bretas, ele era da Lava Jato, tá? Punido pelo Conselho Nacional de Justiça com aposentadoria forçada. Além da Advocacia Geral da União iniciar o processo para extinguir os seus proventos, eles querem... Cara, o modus operandi é o mesmo. É eliminar totalmente, né, recursos financeiros. E aí, nesse caso, né, a OAB nega restabelecer o registro para quem foi considerado persona não grata na advocacia. Então, assim, a OAB, né, deveria ser tanto motivo de orgulho para nós. Às vezes a gente se pergunta, é pelo posicionamento político dele, é pela atuação dele? Porque a OAB, né, tá vendo muita coisa acontecendo, vamos dizer assim, na Suprema Corte, né, e nada fala. Quando fala é uma notinha de rodapé. Agora para uns, né, gatinho para uns e leão para outros. Né. Fica aí minha solidariedade ao Marcelo Bretas, né? Fica a solidariedade a ele aí. Tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês, tá? Daqui a pouquinho. Às 7 horas eu quero trazer o conteúdo, né, sobre o que tá rolando lá na oitiva do Bolsonaro. E se eu conseguir, tá? Talvez eu coloque até o 5º editorial hoje com uma cobertura completa. Tá ok? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.